Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 7 de abril de 2017. E vamos ao destaque do dia. Amanhã começa o saque do FGTS para nascidos em março, abril e maio. Quase 8 milhões de trabalhadores têm dinheiro a receber. José Luiz Filho. Para atender a quem tem direito de fazer o saque, 2.000 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado das 9 da manhã às 3 da tarde. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. O governo propõe salário mínimo de R$ 979 para o ano que vem. E presidente Michel Temer diz que reforma da Previdência vai ser mais justa com os pobres e mais rígida com os ricos. Com a aprovação da reforma, teremos crescimento e desenvolvimento econômico, criação de empregos e novas oportunidades para os brasileiros. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. Luana Karen. A data marca os 6 anos da entrada numa escola no Rio de Janeiro de um jovem que atirou contra os alunos. Em carta, ele se disse vítima de bullying. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. 2.000 agências da Caixa Econômica vão abrir amanhã. É que começa o saque das contas inativas do FGTS para pessoas nascidas nos meses de março, abril e maio. Quase 8 milhões de brasileiros têm dinheiro para receber. Para atender a quem tem direito de fazer o saque, 2.000 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado das 9 da manhã às 3 da tarde. O plantão continua na segunda, terça e quarta-feira. Nesses 3 dias, as agências vão abrir 2 horas antes do horário normal para atendimento exclusivo a quem for sacar o dinheiro do FGTS. A funcionária pública Luciana Carvalho Cruz espera ansiosa a chegada deste fim de semana, não só para descansar, mas para poder sacar o dinheiro que tem numa conta do FGTS. Já estou planejando na hora de acordar, já tomar o café e já sair. Para valores até R$ 3.000, o saque pode ser realizado com o cartão do cidadão e senha, no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Acima de R$ 3.000, os saques devem ser feitos nas agências da Caixa. Cerca de 2.300.000 trabalhadores vão ter o dinheiro creditado automaticamente na conta, por serem clientes da Caixa. Luciana Cruz tem R$ 25.000 para sacar. Amanhã, ela espera já ter o dinheiro disponível e sabe bem como vai gastar. Quando eu fiquei sabendo da liberação, eu já estava com uma certa dificuldade, porque eu já tinha feito um consignado, então já estava começando a enforcar um pouquinho o salário. Agora que o dinheiro vai sair, vai resolver muito a minha vida, vai ajudar bastante e ainda vai sobrar uma quantidade boa de dinheiro para poder fazer investimento, né? Para a facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e a carteira de trabalho, ou o documento que comprove a rescisão de seu contrato. Quem quiser tirar dúvidas, pode acessar a página da Caixa Econômica Federal no endereço www.caixa.gov.br/contas inativas. Reportagem José Luiz Filho. O governo propôs hoje um novo valor para o salário mínimo do ano que vem. A ideia é sair dos atuais R$ 937 para R$ 979, um aumento de R$ 42. O aumento foi feito hoje junto com outras projeções econômicas para os próximos anos, como inflação e o Produto Interno Bruto, o PIB. E todas essas informações vão estar dentro da proposta de lei de diretrizes orçamentárias, que é a definição de receitas e despesas para 2018. O documento vai ser enviado ao Congresso na semana que vem. Para chegar ao valor de R$ 979 em 2018, o governo aplicou a regra atual de correção, que soma a variação do índice de inflação do ano anterior e o resultado do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. Também foi anunciada a previsão de um crescimento de 2,5% para a economia e inflação de 4,5% para o ano que vem.
O governo projeta ainda um saldo negativo nas contas públicas de 129 bilhões de reais para o próximo ano, um aumento em relação ao anunciado anteriormente. Isso porque, segundo o governo, o país ainda enfrentará os efeitos da recessão econômica, como explica o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Do lado da despesa, há uma contenção natural, que é resultado da aplicação do teto do gasto, e do lado das receitas nós ainda teremos, de certa medida, os efeitos, da recessão se prolongando ainda até 2018. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou estatísticas que mostram que as despesas estão caindo e as receitas tendem a aumentar com a recuperação da economia projetada já para este ano. Este cenário, segundo Meirelles, vai se consolidar totalmente em 2020, quando deve se registrar um saldo positivo de 10 bilhões de reais nas contas públicas. Para 2018, não está previsto aumento de imposto, como afirmou Henrique Meirelles. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018, a não ser, evidentemente, aquele já anunciado e já em processo de elaboração, que é a questão da folha de pagamentos. Sobre a reforma da Previdência e as mudanças que devem ser apresentadas na proposta, o ministro da Fazenda disse que elas fazem parte do debate democrático no Congresso Nacional. Algumas mudanças ocorridas estão dentro do espaço de mudanças possíveis segundo as nossas previsões. Portanto, não temos, neste momento, nenhuma visão de medidas ou propostas compensatórias. Henrique Meirelles disse que o governo ainda está discutindo as mudanças que foram apresentadas no Congresso em relação às regras de transição, pensões e trabalhadores rurais, por exemplo. O ministro estima que a aprovação das alterações pode significar uma redução de até 20% na economia aos cofres públicos que estava prevista anteriormente. Reportagem Paulo La Sálvia. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre reforma da Previdência. O presidente Michel Temer reforçou pontos das mudanças e explica por que a proposta precisa ser aprovada para garantir equilíbrio e crescimento da economia. Na semana que vem, Brasília vai ser sede de um encontro internacional sobre o combate à corrupção. Vários países vão compartilhar experiências, boas práticas e desafios para acabar com esse crime. Outro objetivo é criar parcerias para compartilhar informações, apoiando investigações para identificar o resgate, o dinheiro desviado. O Brasil quer ampliar a cooperação internacional no combate à corrupção. O assunto vai ser discutido em Brasília na semana que vem, durante a reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, que reúne as maiores economias do mundo, incluindo o Brasil. Representantes de diferentes países estarão em Brasília para discutir temas como lavagem de dinheiro e cooperação internacional. Segundo o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim, neste ano o Brasil vai apresentar o caso da Petrobras como exemplo de ação contra a corrupção. O diretor João Elec, da Petrobras, vai fazer um painel mostrando todo o trabalho de recuperação da Petrobras, que assim como outras empresas estatais e empresas privadas que estão investigadas na Operação Lava Jato, o grande esforço é o programa de integridade, é o trabalho interno de autoproteção da empresa privada e da empresa pública, resistir à tentação. O combate à corrupção entrou para a agenda do G20 em 2010, quando foi criado um grupo de trabalho sobre o tema. A cada 2 anos, o plano de ação é atualizado. Reportagem Gabriela Noronha. Municípios e estados atingidos por desastres naturais, como inundações, podem solicitar ajuda do governo federal para reconstruir estruturas danificadas, como pontes ou rodovias. Essa solicitação pode ser feita agora pela internet no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Além disso, todo cidadão poderá consultar o sistema e se informar sobre a situação de emergência e sobre o auxílio financeiro disponibilizado. Criado há 5 anos, o sistema vai permitir agora que as pessoas saibam que tipo de desastre natural aconteceu em um determinado local e quais as ações tomadas pelo governo federal para resolver o problema,
como explica Elcio Barbosa, diretor da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Ele foi atingido por um desastre e ele quer saber se o município dele obteve o reconhecimento federal. Se o município recebeu o recurso, o cidadão, que é quem foi atingido, ele vai ter essa possibilidade de saber quais são os recursos e onde estão aplicados. Além da transparência nas informações, outra novidade do sistema é que todos os pedidos de ajuda financeira de emergência e de reconstrução de uma cidade em caso de desastre natural, como estiagem ou inundação, vão poder ser feitos online a partir de agora. Elcio Brandão explicou ainda que, além de diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo, o que permite ações mais rápidas, a mudança oferece a possibilidade do gestor ter relatórios, que garantem a ele um panorama mais claro da situação em cada estado. Quem quiser acessar todas essas informações pode entrar na internet no endereço www.mi.gov.br/Defesa Civil. Reportagem Beatriz Amiden. 12 mil famílias que moram no bairro de Pirambu, em Fortaleza, no Ceará, serão beneficiadas com a cessão de um imóvel de 1,5 milhão de metros quadrados. A Secretaria do Patrimônio da União cedeu o terreno à Prefeitura para que seja regularizada a situação dos moradores. São famílias que há mais de 40 anos vivem nessa área de propriedade da União. Agora a Prefeitura vai ter um prazo de 5 anos para transferir as unidades habitacionais para as famílias com os títulos de propriedade. A transferência vai ser de graça e as famílias vão ter que comprovar renda familiar de no máximo 5 salários mínimos. Além disso, o morador não vai poder ter outro imóvel rural ou urbano. 19h12 em Brasília. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E daqui a pouco nós vamos falar das ações do governo nesta data que marca a tragédia de Realengo, quando um jovem invadiu uma sala de aula e atirou contra as crianças. Em carta, ele se disse vítima de bullying. Faltam um pouco mais de 3 semanas para terminar o prazo de entrega das declarações de imposto de renda. Até agora, quase 9 milhões de contribuintes enviaram a declaração para a Receita Federal. O prazo final vai até o dia 28 de abril e a dica é não deixar para a última hora. O analista de sistemas, Rogério Ribeiro, faz sozinho a declaração de imposto de renda dele e da esposa. O brasiliense diz que considera o sistema da Receita Federal uma ferramenta fácil de usar e conta que quase sempre consegue entregar as declarações logo no começo do prazo. Eu me organizo durante um ano. Normalmente vou guardando todas as minhas notas fiscais numa pastinha. Quando chega o período de declaração, a gente faz a declaração, tenta fazer no início. Mas para a maioria dos brasileiros, fazer a declaração do imposto de renda não é tão fácil assim. A contadora Sandra Batista, especialista em tributação, dá uma dica importante para esses contribuintes evitarem erros que podem levar à malha fina. A dica é sempre ter cuidado com a documentação, separar essa documentação e mantê-la por 5 anos e também conferir a declaração antes de enviar. Deve declarar quem recebeu no ano passado acima de R$28 mil em rendimentos tributáveis, como salários e aposentadorias. A Receita Federal disponibiliza um documento com perguntas e respostas online que esclarece a regra para cada um dos casos. Para não ter problemas com o leão, Joaquim Adi, supervisor nacional de imposto de renda da Receita Federal, recomenda que o contribuinte não deixe para a última hora. Na hora que ele começa a preencher a declaração é que ele sente falta de algum documento ou que surgem as dúvidas. Portanto, não é bom deixar para a última hora. Quem não entregar no prazo pode pagar multa que varia de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido. Reportagem Gabriela Noronha. O programa da declaração está disponível na internet no endereço receita.fazenda.gov.br. E tem muitos bancos que liberam a restituição antecipada do imposto de renda. É uma modalidade de crédito mais barato, já que o banco tem a garantia de receber o dinheiro assim que a sua restituição sair. E para o contribuinte que está com o orçamento apertado, essa pode ser uma boa alternativa. A gente foi saber de especialistas em que casos essa opção pode mesmo ajudar. Até o dia 28 de abril, 28.300.000 contribuintes devem prestar contas à Receita Federal. É o imposto de renda.
Gente como o contador Edivaldo dos Santos, que já fez a declaração à espera da restituição. Para receber mais rápido o valor, né, que foi retido na época que eu recebi. Mas o dinheiro não é liberado assim automaticamente. Mesmo para quem apresenta a declaração nos primeiros dias, a Receita Federal ainda leva alguns meses para processar e fazer a restituição. De olho na necessidade de alguns contribuintes, bancos públicos e particulares se oferecem para antecipar a restituição. E para isso, é claro, cobram juros. Aí fica a pergunta, para ter o dinheiro na mão mais rapidamente, vale a pena fazer essa opção? Até o momento eu nunca fiz. Vou esperar a Receita depositar. Espera a Receita depositar. Porque o juro é muito alto, né? Para o professor de contabilidade Flávio Mantovani, antecipar a restituição para aplicar ou gastar o dinheiro com viagens e compras não vale a pena. Segundo ele, essa é a melhor opção em apenas um caso. Admita que esse contribuinte tenha uma dívida com cartão de crédito ou com uma outra instituição financeira. É bem interessante que ele faça a antecipação deste imposto de renda e com este recurso faça a liquidação do financiamento que ele tem com o cartão de crédito ou com uma instituição financeira. Normalmente os juros que são cobrados pelo cartão de crédito e pela financeira são muito superiores aos juros que são recebidos. É o que a funcionária pública Maria Rúbia Bertani faz há 3 anos. Eu verifico a taxa, né? O que eu vou pagar e o que eu pago efetivamente de juros da conta que eu quero quitar. Então, o que for maior, fica. Já quem não precisa dessa antecipação, há outras opções para usar o dinheiro da restituição do imposto. Uma delas é aplicar, como faz todos os anos a advogada Marilda Moraes. Eu deixo no banco, eu tenho aplicação. Uma opção para quem pode fazer como Marilda é o Tesouro Direto. Criado em 2002, ele é considerado rentável e seguro, além de uma opção para quem não quer manter o dinheiro na caderneta de poupança. É possível comprar títulos públicos federais pela internet a partir de R$30. Para saber mais, você pode acessar tesouro.fazenda.gov.br. Reportagem José Luiz Filho. O Ministério dos Direitos Humanos, entregou nesta semana conjuntos de equipamentos para conselhos tutelares de 10 municípios do Pará. Cada conselho tutelar recebe um carro, 5 computadores, um bebedouro, um refrigerador e uma impressora. Já foram entregues mais de 200 conjuntos em todo o país. Em entrevista à Voz do Brasil, a ministra dos Direitos Humanos, Luizlinda Valois, explica que os equipamentos melhoraram e ampliaram o atendimento à população. Nós estamos levando estes kits, entregando aos prefeitos, mas para o uso no que se refere à problemática das crianças e dos adolescentes. E são utilizáveis e usados pelos conselheiros tutelares, para que eles tenham mais oportunidade de trabalhar, ter um meio de se comunicar, de se dirigir até onde a situação requer a presença deles. A ministra ainda falou sobre algumas prioridades e ações do Ministério, como a atuação contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A nossa prioridade mesmo, absoluta, é o julgamento dos processos das mulheres encarceradas e também a redução da violência, dos homicídios contra a juventude negra. Esta é uma grande preocupação que nós temos. E outra situação é a problemática da redução da maioridade penal. E nós não aceitamos esta redução da maioridade penal. Até porque não vai diminuir a violência, de maneira nenhuma. 19h19 em Brasília. Agressões intencionais feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um colega. É o chamado bullying. O termo vem do inglês, que significa brigão. Mesmo sem tradução para o português, é entendido como ameaça, intimidação, humilhação. E tem vitimado muitas crianças e adolescentes. E pela primeira vez, no dia 7 de abril, é promovido o Dia de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A repórter Luana Karen mostra pra gente como é importante ficar atento a esse problema. 7 de abril de 2011. Há exatos 6 anos, um jovem de 24 anos atirou contra adolescentes na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. 11 estudantes morreram. O atirador se matou em seguida. Em uma carta, disse ter sido vítima de bullying quando estudava na mesma escola.
Adriana Silveira é mãe de uma das vítimas da chacina de Realengo. Depois do assassinato da filha, Luzia de Paula, de 14 anos, a Adriana resolveu transformar o luto em luta e fundou a associação Os Anjos de Realengo. Essa luta tem que ser de toda a sociedade. Existem crianças se mutilando por causa de bullying. Muitas não sabem nem para quem falar para poder buscar ajuda. Eles sentem vergonha de dizer. Então, assim, tem que observar, tem que conversar, tem que orientar. Para lembrar as vítimas da escola de Realengo, o dia 7 de abril passou a ser o dia de combate ao bullying e à violência na escola. A programadora Luciana Bulcão, de 27 anos, de Belém, lembra com clareza das discriminações que sofreu quando tinha entre 11 e 15 anos por conta da obesidade. O mais complicado, na verdade, de tudo é que os teus pais, assim, eles não entendem muito bem, sabe, o que tu tá passando. Para eles é só um drama adolescente. Só que eles não veem que esse é o teu mundo, sabe? Isso é tudo que tu vive nesse momento. E eu tenho certeza que se eu tivesse procurado ajuda, eu teria superado isso muito mais rápido. Pode ser considerado bullying qualquer tipo de intimidação sistemática dentro da escola, motivada, por exemplo, pela cor da pele, aparência física, condição social, presença de uma deficiência física ou mental e até mesmo por conta da orientação sexual. O problema é que muitas vezes essas ações são vistas como brincadeira ou coisa de criança. Heloísa Egas, coordenadora geral de enfrentamento da violência do Ministério dos Direitos Humanos, diz que é preciso ficar atento aos sinais que a criança ou o adolescente dão. Existem impactos, né? Porque vai, de fato, estar ferindo a integridade psicológica, né? Emocional desses indivíduos e, às vezes, até a integridade física. Então, é importante, né? Você ter um marco regulatório, porque isso ajuda a gente que está aqui planejando e formulando políticas públicas a endereçar, né? De uma maneira mais assertiva, mais efetiva esse problema. Denúncias de bullying contra crianças e adolescentes também podem ser feitas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen. Em nota, o governo brasileiro manifestou hoje preocupação com a escalada do conflito militar na Síria. O Ministério das Relações Exteriores reiterou consternação com as notícias de emprego de armas químicas no conflito sírio e reafirma a importância de investigações para a apuração dos fatos e punição dos responsáveis. O Itamaraty também renovou o apoio às tratativas conduzidas pelas Nações Unidas e mantém contato regular com a comunidade brasileira residente na Síria. Não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque. E a gente termina a Voz do Brasil de hoje com uma mensagem do presidente Michel Temer sobre a reforma da Previdência. Em vídeo publicado na internet, Temer explicou que os gastos para pagar aposentadorias e pensões estão cada vez maiores. Se nada for feito, as contas vão entrar em colapso e as futuras gerações não vão receber os benefícios. Temer afirmou que a reforma vai tornar a Previdência mais rígida com os mais ricos, acabando com os privilégios para políticos, por exemplo. Por outro lado, a proposta garante direitos aos mais pobres. Temer afirmou que trabalhadores rurais e pessoas com deficiência terão tratamento diferente. Estamos compreendendo também a situação do homem e da mulher do campo, que, sabidamente, pelas adversidades que enfrentam na área rural, precisam de condições diferenciadas. As pessoas que têm deficiência, por exemplo, também terão um olhar especialíssimo do governo nessa reforma previdenciária. Com a reforma da Previdência, todos vão ter que contribuir por 25 anos para se aposentar. E a idade mínima vai ser de 65 anos. E para os aposentados ou que estão próximos de receber o benefício, Temer deu um recado. A reforma não vai tirar direitos. Se você é aposentado, pode ficar tranquilo. Quem já tem direito a aposentar-se também não perderá nada. O seu direito continuará a valer plenamente. Você não precisa correr para se aposentar, porque não há mudança no seu caso. Ou seja, nenhum direito a menos. Michel Temer explicou que com a aprovação da reforma, o país vai voltar a ter crescimento e desenvolvimento econômico, criação de empregos e novas oportunidades para os brasileiros.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom final de semana. Boa noite para você e até segunda. Brasil, ordem e progresso.